casa, o nosso estádio. Eu falar do estádio, para mim, é um motivo de muito orgulho, né? Enfim, depois de nós conseguirmos aí passar por várias e várias etapas, não foi fácil. Nós vamos sim começar a construção do nosso estádio. Eu acho que esse é o grande presente de Natal para a torcida do Atlético e eu estou muito feliz em poder estar dando essa notícia aqui. A nossa torcida é o 12º jogador em campo. O Atlético realmente vai iniciar a construção da sua casa e ali naquele nosso estádio nós vamos ser gigantes como nós já somos no Mineirão, como nós somos no Independência, só que com a diferença, vai ser dentro da nossa casa, é um sonho realizado, né? O dia que nós atleticanos entrarmos ali dentro daquele estádio, do nosso estádio, para torcer para o nosso clube, eu tenho certeza que vai ser um momento de grande emoção. E ele está para acontecer. A Arena MRV é uma realidade, ela começa a ser construída agora, no início de 2020, e nós acreditamos que em 24, 26 meses ela vai estar pronta e entregue para que a gente possa fazer uma história maravilhosa lá dentro. A torcida do Galo é a maior de todas, a mais apaixonada. Essa torcida do Atlético, que é a torcida mais fanática do Brasil, eu fico pensando, nossa, esse dia está para chegar. E esse dia vai ser um dia de grande realização, acho que para todos nós atleticanos que sonhamos com o nosso estádio. O torcedor atleticano pode começar a contar os dias. Em 26 meses, nós todos vamos estar lá e vamos inaugurar essa arena que será a grande redenção do nosso clube. Se houver uma camisa preta e branca pendurada no varal durante a tempestade, o atleticano torce contra o vento. Fala, Galo doido! Todo mundo sabe que o Atlético é o único time mineiro na Série A. E o time de primeira merece o sócio torcedor de primeira. Por isso, o Atlético está lançando o novo Galo na Veia Série A. Agora, com muito mais vantagens para você. Galo na Veia Preto, R$30. Galo na Veia Prata, R$20. Galo na Veia Branco, R$10. Acesse o site e escolha o seu. Novo Galo na Veia Série A. Seja você também o sócio torcedor de primeira. E aí, beleza? Ótima tarde para você, torcedor atleticano, ótima tarde para você, torcedor alvinegra. Hoje, sábado, 11 de abril, começa agora o 16º episódio da série Galo em Casa. E hoje vamos conversar com o Bernardo Farcasvolg, sócio-diretor da Farcasvolg Arquitetura, que liderou a equipe de trabalho que projetou a nossa nova casa, a Arena MRV. Todos estamos ansiosos para ver o nosso estádio de pé e o Galo em campo novamente. Enquanto nós aguardamos o início das obras, vamos conhecer melhor os detalhes do projeto e também de quem o criou. Falamos ao vivo no Twitter, pelo @Atlético, também no Facebook, na fanpage do Clube Atlético Mineiro e em nosso canal no YouTube TV Galo Web. Quem está comigo nesse sábado, novamente, é o Felipe Ribeiro. Ótima tarde para você, Felipe, seja bem-vindo. Tivemos uma live excepcional ontem e eu tenho certeza que hoje não será diferente. Não tem a menor dúvida. Boa tarde, Pinel. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa live especial de sábado, né? Sabadão, BH com um tempo bom, na casa dos 26 graus de temperatura, sensação térmica até um pouco maior, parece que está mais calor, tempo firme para esse bate-papo que a gente vai ter hoje, muito agradável com o Bernardo. Boa tarde também, Bernardo.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na TV Galo, falando com a massa atleticana. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Pinel. E vamos falar um pouquinho da nossa arena. Ô Bernardo, boa tarde. Em primeiro lugar, conta pra gente, né, como é que tá a sua rotina nesse período de isolamento social. Mudou bastante? Cara, assim, é um negócio meio doido, né? Você imaginar que eu, com meus 53 anos de vida, passar por um negócio desse. A gente conseguiu colocar a equipe toda em home office, né? Então o pessoal está todo trabalhando em casa. Eu também estava trabalhando em casa, hoje eu já estou indo para o escritório. Mas sem contato com ninguém, entro no meu carro aqui na minha garagem, vou para o escritório, não tenho contato com nenhuma pessoa e estou trabalhando lá. Então hoje tem 4 pessoas, os 4 sócios do escritório estão trabalhando lá. E o restante todo mundo trabalhando em casa. Mas realmente é um negócio bem diferente, né? Porque é uma situação completamente inusitada, né? Como é que a gente podia imaginar passar por uma situação dessa? Mas tudo isso vem com a possibilidade de aprendizado, né? Eu, como otimista por natureza, eu entendo que se a gente está passando por isso, a gente tem que sair melhor, né? Então, nós vamos sair melhor disso aí, com toda certeza. Boto fé, concordo contigo. E eu reforço, inclusive, o pedido para que todos respeitem as recomendações do Ministério da Saúde e permaneçam em casa o máximo possível. A gente entende que muitas vezes não dá para ficar o tempo inteiro dentro de casa, mas o máximo que você puder ficar, faça-o. A Covid-19 segue fazendo cada vez mais vítimas fatais. Já são mais de 1.000 mortes e 20 mil casos confirmados só no Brasil. E o Atlético participa da ação solidária Torcida Única. A campanha busca angariar fundos para ações de combate ao coronavírus e aos efeitos da pandemia. E é organizada pela Federação Mineira de Futebol, em parceria com outros clubes de BH, o Banco Sicoob e a Prefeitura de Belo Horizonte. Todo o valor arrecadado será destinado à Secretaria Municipal de Saúde. As doações podem ser feitas através da conta que aparece na tela agora para você. E outro recado para você, torcedor atleticano, torcedor alvinegra. Na Loja do Galo você encontra produtos oficiais e licenciados pelo Atlético. São várias formas possíveis para você exaltar sua paixão pelo alvinegro. Xícaras de café a camisas de jogo, centenas de opções para você. Todas as 12 unidades estão fechadas por causa da quarentena, mas você pode comprar pela internet. lojadogalo.com.br. E quem assiste às lives concorre a produtos da Loja do Galo. Tem um link disponível nas nossas redes digitais para você se inscrever e participar dos sorteios. É permitida somente uma inscrição, mas com ela você concorre a todos os sorteios que serão realizados durante o isolamento social. Os contemplados serão anunciados sempre na nossa live, por isso a importância de você nos acompanhar. Exatamente. Bernardo, Felipe, eu sei que está todo mundo com saudades do Atlético, né? E eu mesmo não vejo a hora de ver o time em campo de novo. E eu sei que você também está. Então fique ligado nas nossas redes, porque a partir da semana que vem a gente vai sortear pacotes de ingressos para você acompanhar todos os jogos do Galo como mandante no Campeonato Brasileiro. Uma promoção exclusiva para sócios Galo na Veia. Então, se você ainda não é sócio, não perca mais tempo. Associe-se agora mesmo pela internet. É fácil. Vai lá no site galonaveia.com.br, porque a partir de segunda-feira que vem a gente já vai sortear um pacote de ingressos por dia. É isso, hein? Promoção exclusiva para sócios Galo na Veia. Mas vamos lá, sem perder muito tempo, conversar com o Bernardo Farcasvold nessa tarde de sábado sobre a Arena MRV. Antes de falar da Arena, Bernardo, conta um pouquinho pra gente, né, da sua história, né? Quem é Bernardo Farcasvold? Como é que surgiu sua paixão pelo Galo? Vamos lá. Sou nascido aqui em Belo Horizonte, conforme já falei, tenho 53 anos. Meu pai era húngaro, veio para o Brasil em 58, torci para um time que chamava Ferencváros, que é um time da Hungria. E eu já nasci atleticano, obviamente, e consegui botar até meu pai, que não gostava de futebol, para poder assistir jogo do Galo, tal era paixão. É um negócio tão doido. Assim, eu não sou completamente fanático atlético, desde a década de 70, né? Aí os nossos campeonatos em 77, aquela loucura de não ser campeão invicto contra o São Paulo, depois 80, 81, aquela loucura com o Flamengo. Você diz um vídeo aí daquele juiz maluco, né, que puxou cinco jogadores nossos naquele jogo fatídico, mas é uma paixão, o Atlético é realmente uma paixão. Né? A minha família é uma família de arquitetos, eu sou 4ª geração de arquitetos, meu pai, avô e bisavô, todos formados em Budapeste, e eu estou aqui representando a família aí nessa vida aí bacana, né? A arquitetura é uma coisa, é uma paixão, acho que a pessoa já nasce arquiteta, sabe? Tem um dom para isso. Então é uma coisa muito bacana mesmo.
Ô, Bernardo, agora então entrando um pouquinho na Arena MRV, né, eu queria saber de você quais que foram as suas inspirações para a criação da Arena MRV, até aproveitando a pergunta do nosso torcedor aqui, o @Jean_God. Ele pergunta também qual a sua inspiração para fazer o projeto da Arena MRV. Vamos lá, tudo começou em novembro de 2013, quando eu fui convidado para fazer o projeto. Ali eu entendi que talvez tenha sido um dos melhores presentes da minha vida. Você imagina, arquiteto, atleticano, e de repente fui convidado para fazer a casa do Galo, quer dizer, a nossa casa. Né? Então aquilo ali foi uma das sensações mais prazerosas que eu já tive na minha vida. Imediatamente parti já para a ideia de conceito de desenho. Inicialmente fui no terreno, né, conheci o terreno lá na Via Expressa, terreno sensacional, muito generoso, 130 mil metros quadrados, talvez um dos pouquíssimos terrenos dentro de Belo Horizonte que poderia comportar, né, um empreendimento como esse, comportar a Arena MRV, a Arena do Galo. Porque ele está rodeado por 3 grandes avenidas, né, nós estamos na frente da Via Expressa, ao lado está a Anel Rodoviária, ao fundo está a BR-040, tem uma estação de metrô que está a 1,4 quilômetros, né, do terreno. Isso é importante também para poder atender padrão FIFA, né, a FIFA pede 1,5 km no máximo, né, então acho que o terreno, a generosidade do terreno, a localização foram assim, bem importantes até para o início do projeto. O terreno tem uma topografia difícil, né, ele é bem íngreme, né, ele tem nascente, que inclusive está sendo preservada, né, talvez seja o único estádio do mundo que tem uma área de 32 mil metros quadrados como um parque, dentro do seu próprio terreno, dentro do projeto. E a partir daí a gente começou a partir do desenho, né? Então já pensando na cara do projeto, como é que ele seria. Então um projeto de arquitetura começa por onde? Pela sua implantação, né? Então, para seguir padrão e obviamente em questões de insolação para dia de jogo, a gente tem que colocar a diagonal da arena para norte, né? Então eu costumo dizer que não é nem sorte, é destino, porque a arena só se encaixou no terreno, respeitando o diâmetro de 50 metros da nascente, nessa posição que é a posição certíssima para a gente poder colocar. Então, partindo da implantação da própria arena, a gente já veio trabalhando na questão de esplanada, etc, para poder começar. Mas a grande inspiração mesmo vem da onde? Mineirão, década de 70, nos grandes jogos, quando a torcida amarrava aquelas faixas pretas e brancas, né, junto à arquibancada, que criava um movimento quase que circular em cima disso. E essa é a maior inspiração, que obviamente também é as próprias listras da camisa do Galo. Né, a nossa arena, ela é listrada de cinza e branco, né, não conseguimos fazer preto por questões de conforto térmico, mas a grande inspiração de fato são essas faixas no Mineirão e a própria camisa do Atlético. Bacana, boa. Ô Bernardo, e eu imagino que cada projeto, né, que você elabora ou já tenha elaborado deve ser como um filho para você, ou melhor dizendo até, né, filhas, né? Porque se eu não estiver enganado, acho que você tem duas meninas em casa. Eu tenho certeza que cada detalhe foi pensado com muito zelo e atenção. Então eu te pergunto, quais são as principais características da Arena MRV, né? São 46 mil lugares, se eu não estiver enganado, mas como serão os lounges, a esplanada, os camarotes? Conta pra gente. Vamos lá. A Arena está prevista para 46 mil torcedores, ela tem 9 pavimentos, ela é bem, né, é quase um prédio mesmo, um edifício. Nós estamos aí com uma esplanada em torno de 19 mil metros quadrados, e a área que circunda a arena, que são todos os acessos para a arena, em torno de 15 mil, totalizando aí mais ou menos 34 mil metros quadrados, né, de área de piso, que a gente chama de esplanada. Temos 68 camarotes, com 30 e 17 lugares, 4 lounges, 40 bares, mais ou menos 177 mil metros quadrados de área construída, num terreno de 130 mil metros. Eu vou detalhar um pouquinho mais o que é isso, claro, o passo a passo, para a gente poder ter um entendimento legal de como é que é a nossa casa. Então nós temos primeiro e segundo pavimentos de estacionamento, 100% de estacionamento de veículos, lembrando que estacionamento tem idoso, portador de necessidades especiais, estacionamento para bicicleta, com vestiário, para moto, toda a parte, vamos dizer, de sustentabilidade foi pensada também dentro do projeto. Um pouquinho mais na frente eu vou falar disso aí também um pouco. E temos o terceiro pavimento, que é o nível campo. Então, neste piso, além do campo, obviamente, a gente tem os vestiários, a gente tem toda a parte de carga e descarga, tem o escritório da arena, tem parte de mídia, lá também estão toda a parte de zona mista, os estúdios,
desculpe, gente, toda a parte também de estacionamento de veículos, principalmente para os familiares dos jogadores e os próprios jogadores também. E tem uma coisa muito interessante, que é uma coisa que nós não vimos em nenhum estádio no mundo. Né? Só fazendo uma janela, eu visitei todos os estádios do Brasil, todos os estádios da Copa, e visitei em torno de 22, 23 estádios na Europa, né? Portugal, na França, na Itália e na Alemanha. E o que a gente fez a partir dessas visitas? A arquitetura é uma coisa muito interessante, porque tem muita observação. Né? Então, tudo que eu vi de bom nessas arenas, de uma certa forma, eu trouxe para a Arena MRV. E tudo aquilo que eu vi que não era legal, a gente tirou da nossa arena. Mas ainda no terceiro piso, tem uma coisa que eu queria comentar que é muito legal, a gente criou uma pista de veículos que ela praticamente contorna a arena. Então, quer dizer, eu consigo entrar com um ônibus, esse ônibus ele consegue circular dentro desse piso e parar na porta do vestiário. Eu consigo entrar com um caminhão, e esse caminhão ele pode inclusive entrar dentro do campo, por exemplo, na hora de se fazer um show, para montagem de palco. Né? Então, tem uma coisa interessante também. Eu acho que depois vale a pena a gente detalhar um pouquinho mais sobre isso. Mas pegando mais de uma maneira geral, eu tenho o quarto pavimento, que é estacionamento, o quinto pavimento, que já é a arquibancada inferior, sexto pavimento é o que a gente chama de VIP, onde estão os camarotes, os lounges, a arquibancada VIP, e o sétimo pavimento é o acesso à arena, a arquibancada superior, o oitavo pavimento é a própria arquibancada e o nono pavimento são as cabines de rádio e TV e transmissão. Então, em linhas gerais, a arena se distribui dessa forma. Ô Bernardo, a gente sabe também, né, que vai ter uma série de melhorias no entorno do estádio, você até falou aí já sobre alguns acessos, vai ser muito fácil para o torcedor ir ao estádio, né? Pode ir de ônibus, de metrô, pode ir de carro, aplicativos, tem também a questão do estacionamento, que é até uma pergunta também do nosso torcedor aqui, do @anderson.vmendes, que vocês estão pensando com relação ao estacionamento do estádio. Vai ser muito prático, né, em todas essas obras ao entorno, vai ser muito fácil de chegar ao estádio e parar o carro ou ir de ônibus ou metrô, né? Sim, vamos lá. O projeto está prevendo 2.400 vagas de estacionamento. Mas talvez o mais importante no licenciamento ambiental, né, junto ao Conselho do Meio Ambiente, ao Coman, na hora que a gente conseguiu a licença de instalação em 20 de dezembro do ano passado, foi a questão das contrapartidas. Né? Então, assim, essencialmente as contrapartidas se diz respeito a trânsito. Então, a gente tem desde a duplicação do viaduto da Vita Camargos, a criação de mais uma faixa na Via Expressa, a construção do anel com a Via Expressa e o anel rodoviário, né, da alça, desculpe, a ampliação da alça do anel rodoviário com a BR-040. Então, são todos facilitadores para que num dia de jogo, né, a gente fez umas simulações bem interessantes, a gente chama de microsimulação, aí junto com as equipes multidisciplinares que estão trabalhando junto conosco, aí no caso a Beta e a Fratar, que são os responsáveis por trânsito. Então a gente fez uma microsimulação, por exemplo, de um jogo numa quarta-feira, às 19 horas. Né? E um jogo com casa cheia, 46 mil pessoas. Então o que ocorre? Vários pontos ficavam tão sobrecarregados de trânsito que a gente consegue enxergar isso dentro do software, que ficaria tudo vermelho, que a gente viu que iria inviabilizar não só o jogo, mas a própria comunidade no seu direito de ir e vir. Então, todas essas contrapartidas que foram definidas no âmbito do licenciamento ambiental, elas foram feitas em cima de muito estudo e muito trabalho, de formas que num jogo hoje, às 19 horas numa quarta-feira, o trânsito ainda fica mais fluido do que é hoje, na realidade hoje. Né? Então, interessante. Assim, são intervenções caras, né? Assim, muita gente acompanhou aí, né, no licenciamento ambiental. Nós estamos falando aí de contrapartidas aí da ordem de quase 80 bilhões de reais, envolvendo trânsito, aquisição da Mata dos Morcegos, dentre outras, mas que a gente enxerga também como essenciais para que a própria arena funcione. Né? Então não é só o caso de resolver o problema da arena, mas resolver o problema da arena e dar conforto a todos os usuários, os vizinhos, né, e os bairros vizinhos também. E até dentro dessa questão, Bernardo, eu acho importante a gente abordar um pouquinho mais esse tema, porque eu ouço muitas pessoas reclamando, poxa, mas está construindo um estádio agora, por que não constrói um estádio? O estádio vai ter 40 mil lugares, por que não constrói um estacionamento para 10 mil carros, alguma coisa desse sentido? Eu, particularmente, entendo
e acho que você, inclusive, pode me corrigir se eu estiver errado, que o objetivo até de, às vezes, colocar menos vagas é conscientizar um pouquinho as pessoas que vão ao estádio para utilizar mais os transportes públicos, para evitar justamente esse tipo de congestionamento num horário de pico, até uma questão de sustentabilidade. Muitas pessoas, às vezes, vão sozinhas em um único veículo para o estádio. Às vezes as pessoas podem se reunir entre os amigos e irem 4, 5 pessoas no carro para o estádio. Eu acredito que isso seja levado em consideração também, né? Olha só, você tá absolutamente correto. Haja vista, a gente começou, os primeiros rabiscos do estádio, a gente estava falando em torno de 5 mil vagas. Depois, na própria negociação com a prefeitura, a gente começou a entender que quanto mais você oferta, mais pessoas vão de carro e, obviamente, você cria um problema maior dentro do trânsito. E o que você falou, Pinel, está corretíssimo. Isso quer dizer, tem muita gente que vai sozinho no carro. Então, a gente, dentro de estudos técnicos que a gente fez, inclusive, junto à Prefeitura de Belo Horizonte, a gente chegou nesse número de 2.500 vagas, 2.400 vagas, que a gente acha que é bem razoável. A gente tem que lembrar que a Estação do Eldorado está ali do lado, né, talvez seja uma das maiores estações integradas da Grande BH, né, porque ela é uma estação integrada, inclusive, com ônibus. Tem uma coisa muito legal também, que é uma das contrapartidas, mas antes disso já era uma proposta de projeto, que a pessoa que para na Estação do Eldorado, ela entra na arena sem cruzar um carro. Nós vamos fazer algumas passarelas, né, e vamos usar ali a marginal da Via Expressa, que você tem uma área gramada grande, para poder fazer esse percurso da pessoa. Então a gente tem um foco muito grande de utilização do transporte público, seja metrô ou ônibus, para poder chegar na arena. Toda a parte também de aplicativo, então você teve que ser previsto dentro do projeto, dentro do estacionamento, como é que a pessoa chega, como é que a pessoa sai, a questão de táxis, né, tudo isso, vans. A gente tem estacionamento de vans, 85 vagas para vans dentro da arena. Então, tudo isso tem que ser pensado assim, com muito cuidado, exatamente para evitar um transtorno amanhã. Mas o que você falou, Pinel, está corretíssimo. A gente hoje está com 2.400 vagas dentro de uma previsão para isso. Então, até com um projeto de... A pessoa não vai ter o estacionamento aberto. Hoje eu vou de carro, tem estacionamento. Então, a ideia é que, junto ao sócio-torcedor, ou até mesmo em possibilidades de ações junto aos sócios-torcedores, a pessoa já saber que tem o direito à vaga. Exatamente para não ter o constrangimento de, ofertando 2.400 vagas, chegar lá 10 pessoas com carro. Onde é que essas pessoas vão parar? Né? Então, existe um projeto para isso também dentro desse sentido. Perfeito. E quais ganhos estão previstos para a cidade, né, com mais esse equipamento de entretenimento, né? Trata-se de uma arena multiuso, e a gente sabe que pode receber aí atividades variadas, shows, outros tipos de entretenimento, além, obviamente, dos próprios jogos de futebol. Olha só, essa pergunta é muito importante, por quê? Nós não estamos fazendo uma arena, né, de jogo de futebol somente, né? É um investimento muito alto. E esse investimento, é importante a gente frisar, ele é 100% privado. Talvez é o único time de futebol do Brasil que vai ter a sua arena própria com recurso próprio. A gente sabe que diversas arenas ou foram feitas com dinheiro emprestado ou foram feitas com parceiros econômicos. E a arena do Atlético ela é 100% do Atlético. Então isso é muito importante a gente frisar, por quê? Porque quando a gente pensou a questão do multiuso, a gente está pensando também a questão de receita para o Atlético. Então, a gente imagina que essa arena, em pleno funcionamento, ela vai gerar uma receita para o Atlético, assim, que pouquíssimo time, possivelmente nenhum time no Brasil vai conseguir chegar num posicionamento como esse. Por exemplo, você vê o Allianz Parque. No ano passado, ele faturou, só com shows e eventos, da ordem de 118 milhões de reais, se não me engano. Mas esse dinheiro não foi para o Palmeiras, o dinheiro foi para o parceiro. No nosso caso, esse dinheiro vai todo para o Atlético. Então, imaginando que a gente tem aí 42 jogos em casa, em 365 dias do ano, então nós estamos dizendo que nós temos 320 dias sem o estádio funcionando. E aí que todo o raciocínio, toda a proposta do projeto de arquitetura foi dar condições à arena a receber diversos tipos de eventos. Então não são só shows, né? Mas está tudo previsto. Por exemplo, um show grande. Consigo fazer um show lá para 60 mil pessoas, usando o gramado. Né? Tem toda uma técnica que está sendo trabalhada, né, junto ao escritório da Arena, lá com o Bruno Músico, a equipe dele, e obviamente também junto à empresa construtora e todas as equipes que estão trabalhando, a forma melhor de você proteger esse gramado, né, na hora de fazer um grande show. A gente sabe que esses grandes shows são 3, 4, no máximo 6 por ano, mas a possibilidade de você fazer pequenos shows. Então existe a previsão também da gente poder inverter o palco e trabalhar com o quarto do estádio, ou mesmo fazer como se fosse um show no meio do campo com a plateia toda em volta, né, em forma circular.
Além dos shows, toda a possibilidade, por exemplo, eu quero fazer um casamento na arena. Eu consigo fazer na área do camarote, eu consigo botar 3.000 pessoas numa área de camarote. Eu quero fazer uma festa de aniversário, por exemplo, com, obviamente, o tema galo. Vou fazer lá também na área de camarote. Eu quero fazer uma feira. Eu posso pegar a arquibancada inferior, que isso é uma coisa muito legal na nossa arena também. Tem muitas arenas que, quando você está na arquibancada inferior, você não vê o campo. Normalmente, os bares e os banheiros tampam. A nossa arena é o contrário. Os bares e os banheiros são todos nas nossas costas, de forma que, se eu estou comprando ali um refrigerante, ou uma cerveja, um chopp, alguma coisa, eu posso ficar em pé e ver no campo. Né? Então, isso é uma coisa legal. E essa área tem uma largura tão interessante que eu consigo fazer uma feira, por exemplo. Feira de produtos. Né? É possível fazer. Então, a gente pensou em todas as possibilidades. Eu consigo, por exemplo, na sala de imprensa, eu posso estar fazendo uma atividade, por exemplo, com escola municipal para criança, fazendo algum tipo de show, de apresentação. Eu posso fazer um pequeno congresso para 250 pessoas. Né? Eu posso estar utilizando a área do campo para shows. Eu consigo utilizar no quinto pavimento da arquibancada inferior para feira. Toda a área de lounge a gente consegue utilizar para qualquer tipo de evento que a gente possa imaginar. Então, o que é a ideia? A ideia é que a gente tem, além dos 42 dias de jogos, que a gente tem aí mais, sei lá, mais 250, quem sabe, 300 eventos no ano. Né? Isso, obviamente, com muito planejamento. E foi contratado uma empresa para consultoria de eventos. Isso foi uma das mexidas maiores que a gente fez em projeto, foi muito em função desta consultoria, uma empresa muito bacana, chama Bravo. Talvez a empresa que está mais adequada para trabalhar a parte de eventos de arena. E foi muito bacana a consultoria dela. Por quê? Porque quando a gente trabalha com especialista, a gente tem a referência daquilo que a gente precisa para poder colocar no projeto de arquitetura. Né? E isso foi realmente muito legal. Então a gente está pensando numa arena que seja absolutamente sustentável e que realmente vai trazer renda para o Atlético, vai trazer dinheiro para o Atlético. Boa. Olha, sensacionais aí esses detalhes trazidos pelo Bernardo. Imagino a quantidade de atleticano que vai querer casar na Arena MRV, menina que vai querer fazer festa de 15 anos na Arena MRV, vai ser sem dúvida alguma sensacional. E ainda tem, né, Bernardo, um ponto muito interessante também, que é a questão da esplanada, né? Que é um espaço muito grande, que vai ter alguns eventos lá também. E eu queria saber, Bernardo, essa esplanada, ela vai poder ser utilizada também em dias que não tiver jogos, eventos, um espaço familiar, para pai e filho poderem brincar, alguma coisa assim? Olha só, a sua pergunta ela é importantíssima. Por quê? Porque mesmo antes da gente começar a discutir com o poder público, né, a questão dessa esplanada já foi uma proposta de projeto. Não acho justo eu fazer uma área de 20 mil metros quadrados livre, né, e mais 15 rodeando a arena, numa área privada, e deixar isso para uso privado. Não faz sentido. Né? A cidade é tão carente de áreas de lazer, carente de praças, né? A gente, assim, e olha que Belo Horizonte talvez é uma das cidades que mais praças tem, né? Temos das grandes capitais do Brasil, mas ainda somos muito carentes. Então, desde o início do projeto, a proposta é a esplanada. Não tem muro, não tem cerca, não tem grade. Essa esplanada ela é privada, mas com uso absurdamente público. O que eu falo público? É uma praça para a comunidade. Posso andar de bicicleta, posso andar de skate, posso andar de patins, posso correr, posso fazer Cooper, inclusive vamos fazer marcação de Cooper dentro da esplanada também. E, além disso, podemos fazer outros tipos de atividades. Por exemplo, eu quero fazer uma feira, por exemplo, né? Tipo uma feira da Consumena. Consigo fazer lá. Eu quero fazer, por exemplo, um final de semana de campeonato esportivo. Eu consigo adesivar a esplanada toda para fazer algumas quadras, montar arquibancada móvel e fazer, por exemplo, um campeonato esportivo. Então, a esplanada também é multifunções. Desculpe. O que não terá na esplanada? Shows. Isso foi um compromisso que a gente fez de não ter shows por conta do barulho. Né? Então, a gente está muito ciente disso. Em contratempo, a gente conseguiu fazer dentro da arena a possibilidade de você fazer um show, por exemplo, para 5 mil pessoas, chegando até 70 mil pessoas. Lembrando que um dos pontos muito importantes também é a questão do isolamento acústico. A nossa cobertura, ela precisou de passar por um estudo um pouco mais aprofundado, obviamente também com especialistas em acústica, para que ela seja 100% acústica e realmente o som não reverbere para a comunidade. Nem em dias de jogos e nem em dias de grandes shows. Isso é muito importante. Boa, até com relação a isso, né, você falou dessa preocupação com a comunidade que mora ao redor da arena. O que mais que foi pensado, prevendo, né, a comunidade ali, a galera que mora ali na região, Bernardo?
Olha só, a gente teve que pensar uma possibilidade de você trazer bastante benefício para as pessoas. Então, por exemplo, a esplanada, ela é dotada de alguns pontos de sombreamento, né? Então, a gente tem como se fossem umas pérgolas em cima, em alguns lugares estratégicos, tem um projeto paisagístico também muito adequado, né, com bancos e tudo, mas muito assim, moderado no sentido de que se coloca demais também, você começa a privar essa esplanada de outros usos, e se você coloca de menos também, você acaba que você corre o risco de não ter uma área bacana de utilização. Então, muito bem dosado. Além disso tudo, o que mais que a gente está propondo lá? A gente está propondo dentro do projeto da Arena, né, um centro de línguas e inovação e criatividade, em torno de 600 metros quadrados. Nós estamos propondo também uma academia da cidade com 220 metros quadrados. Nós estamos colocando também um anexo da Unidade Básica de Saúde do bairro Califórnia, com mais de 300 metros quadrados. E tudo isso junto à criação do Instituto Galo. O que é o Instituto Galo? Vai ter uma parte da receita que vai ser exatamente para aplicar junto à comunidade. Lembrando também que essa esplanada, como é de uso público, né, eu acho que é um presente também para a comunidade para poder utilizar. Mas se você imaginar que hoje aquele terreno, né, é um terreno até que, infelizmente, até desova de cadáver tem nele, você imagina ser dotado de um terreno tão bacana daquele, com um parque maravilhoso, né, com seus 32 metros quadrados, e essa área de 35 metros quadrados para uso. Né? Então, desde o começo do projeto, a comunidade foi uma das coisas mais importantes. O projeto de arquitetura é o seguinte: você não faz um projeto para você mesmo, né? E nem para o seu cliente, você faz um projeto para a cidade. E aí você vai do micro para o macro. Então, o que eu estou impactando em termos de vizinhos diretos, né, que são os quarteirões vizinhos à Arena, o que eu estou impactando no bairro, nos bairros vizinhos, né, e obviamente dentro de Belo Horizonte e até dentro da grande BH pelo porte do empreendimento. Então, tudo isso é muito bem pensado. A gente sabe, né, que o Atlético ele é um time de todos, assim, né, Bernardo? Vamos dizer que engloba toda a massa realmente. O que foi pensado para o projeto da Arena em termos de acessibilidade, para aquele torcedor que tem algum tipo de limitação para locomoção, para que ele também possa frequentar o estádio? Olha só, esse talvez foi um dos itens que mais demandou estudos, né, da nossa equipe para poder realmente fazer um estádio diferente. Né, assim, como eu visitei muito estádio, a gente viu que a questão da acessibilidade normalmente ela é deixada num segundo plano. Né, então, por exemplo, o cadeirante, né, nas arenas que a gente visitou, ele sempre tem muita dificuldade em ver o jogo, porque ou ele está numa posição que tem gente passando na frente, ou ele está numa posição que não é muito estratégica, ou está no canto. Então, o que a gente fez? A gente criou dentro da Arena MRV, a possibilidade de que o cadeirante ou o portador de necessidades especiais, ele tenha acesso a todos os setores do campo. Então, eu tenho assento para necessidades especiais na arquibancada inferior, em cima de uma plataforma que na frente dessa pessoa, se a pessoa está em pé, ela não tampa a visibilidade do cadeirante, por exemplo. Eu tenho tanto na área VIP quanto na área de arquibancada superior. A gente colocou na primeira fileira, mas de uma forma que ele está mais encostado no vidro, né, na passagem. Então ele não está antes da passagem, ele está depois da passagem, de forma que ele está encostado no parapeito, o cadeirante, e as pessoas que estão passando em pé estão passando atrás dele. Então, assim, são pequenos cuidados, né, que a gente teve que ter, mas se não tem isso, você acaba que você não traz um conforto, né, para esses usuários. E a gente trabalhou isso realmente na ponta do lápis, para buscar assim, a melhor possibilidade. Sim, na realidade, o que a gente diz? É igualdade de condições. Né? A pessoa que tem necessidades especiais, ela não tem nada diferente de uma pessoa que não tem para poder ir no estádio. Como é que essa pessoa acessa o estádio? Por rampas e elevadores. Isso é uma coisa legal também, que foi lá no começo, do princípio do projeto, ainda em 2014, nos primeiros desenhos, a gente buscou fazer rampas na nossa arena. A gente tem uma coisa muito legal, que é que todo o acesso à arena é feito pela esplanada, né, rodeando o próprio anel. Então, o acesso para a bancada inferior, para a VIP, para a superior, são todos em volta do anel. Então, vamos lá. A inferior já está em nível. Você entrou no nível da esplanada, já é o nível da arquibancada. A arquibancada VIP, você acessa por elevadores, escadas e rampas. E a arquibancada superior, ela é toda acessível por rampas. São 6 rampas, com 5 metros de largura cada uma, e com declividade de 5%, que o cadeirante também pode passar. Pensamos muito em sinistro também, por exemplo, quando as pessoas têm que sair correndo de uma arena. Se tem escadaria, acaba que tem um sinistro, alguém cai e machuca. Então, a nossa arena não tem escada. Ela é toda acessível por rampa. E, obviamente, essa acessibilidade também é feita para os portadores de necessidades especiais. Eu até quero falar sobre segurança já contigo, Bernardo, mas antes, eu acho importante a gente saber também como é que estão sendo as conversas
por exemplo, com todos os envolvidos, né, na Arena MRV. A gente tem até que lembrar, né, que o presidente Sérgio Sete Câmara tem batalhado bastante para que esse projeto, até a viabilização desse projeto, e hoje em dia é o grande sonho do torcedor atleticano, e ele pôde anunciar esse sonho ao final do ano passado, de forma oficial. Como é que são as conversas com o presidente? Existem essas conversas? Como é que é essa relação no desenrolar desse projeto? Olha só, existe sim, o Sérgio é extremamente atuante no projeto da Arena, né? Obviamente, com qualquer atleticano, ele tem muito interesse que essa Arena se viabilize, né? E está sendo muito bacana que está sendo na gestão dele, o início da obra vai ser na gestão dele, mas é importante a gente voltar um pouquinho para trás, né? Essa Arena, ela começou ainda na gestão do Alexandre, né, do Carlinho, em 2013, mas um projeto já capitaneado pelo Daniel Nepomuceno. Ela continua na gestão do Daniel, que ela foi viabilizada, foi aprovada no Conselho, né, em 2017, e agora na gestão do Sérgio, que está abraçando esse projeto de uma forma assim, sensacional. Eu acho que se não fosse a liderança do Sérgio, talvez a gente não estaria começando a obra agora, nesse mês de abril. Né? E o bacana é isso, os 3 presidentes que a gente passou no desenvolvimento da Arena, os 3 ficaram muito, muito interessados, todos os 3 postaram assim, como é importante a gente ter a nossa casa, né? Assim, o que eu vejo com relação ao futebol? Eu acho que daqui a um futuro próximo, acho que o time que não tiver sua casa própria, não tiver receita própria na sua casa, ele vai estar fora das grandes competições. E talvez isso já foi enxergado lá atrás, né, pelo próprio Sérgio, pelo Alexandre, pelo Daniel. Talvez já foi enxergado isso lá atrás, porque você imaginar, nós começamos essa Arena em 2013, né, nós estamos falando aí, nós estamos em 2020, então praticamente são mais de 6 anos que a gente já está trabalhando nisso aí. Né, então, assim, é fundamental agora, para aprovar esse projeto, né, a forma como a gente está conduzindo, outros parceiros, né, Rubens, Menin, Rafael, o Ricardo Guimarães, são as pessoas que também estão muito envolvidas, né, dentro desse projeto também, e obviamente todo o time lá do Bruno Musi, né, que está nos ajudando demais, inclusive aí com as questões legais, né? Então, assim, é muito bacana, Pinel, por quê? Porque você vê tanta gente que está envolvida nesse projeto, e tanta gente bacana, e todo mundo dando sangue para que isso aconteça, e a gente vê que realmente, assim, o pessoal tem muito interesse que isso aconteça, né? E, obviamente, a posição do Sérgio aí como presidente do Atlético está sendo, sim, fundamental para que nosso sonho se transforme em realidade aí daqui a 2 anos. Fato, aproveitando até a oportunidade para mandar aí os parabéns e um grande abraço, né, ao Rafael e ao Rubens Menin, que inclusive foram nossos convidados no episódio 3 da série Galo em Casa, ao próprio presidente Sérgio Sete Câmara, que além de abraçar esse projeto da Arena MRV, foi o idealizador dessa série de lives especiais, e é graças a ele que a gente está podendo levar ao torcedor neste momento informações sobre a Arena MRV mais detalhadas com o arquiteto responsável pelo projeto, e também ao Ricardo Guimarães, como você bem lembrou, o Bernardo, que também é um parceiro muito importante do Atlético na elaboração desse projeto, na concretização, literalmente, desse projeto. E você falou há pouco sobre segurança, e eu queria falar justamente sobre isso, né? Você falou que não teremos escadas na Arena, ele será todo o acesso se dará muito por rampas. E além disso, o que mais foi levado em consideração na hora de conceber esse projeto visando a segurança? Olha só, são muitos pontos, né? A gente, assim, primeiro tem que ter uma participação muito legal do Corpo de Bombeiro e da Tropa de Choque da Polícia Militar. A gente fez várias reuniões com ambos, né? E, assim, fundamental a presença, né, das duas instituições para a elaboração do projeto. Em que sentido? No sentido de como que as torcidas chegam, como que a gente faz a separação de torcida dentro de campo, como é que a gente evacua esse estádio, né? Então vamos lá no passo a passo. Como é que as torcidas chegam? A torcida do Atlético, obviamente, ela chega pela Via Expressa, que é o acesso principal, e ela chega também pela rua lateral, a rua à esquerda, que é uma rua mais larga, e a Rua de Fogo vai ser na Rua Valfrido Mendes, à direita. Isso quer dizer, se eu pegar, né, a frente da Via Expressa e abraçando como se fosse um U, esse seria todo o acesso da arena da torcida do Atlético. Já a torcida adversária, ela vai entrar somente pelo, não vou dizer fundos do estádio, que não tem fundo, né? Mas vai entrar no sentido oposto à Via Expressa e será uma entrada exclusiva para os torcedores adversários. Tanto a parte de bilheteria também vai ser nessa mesma parte, e até a questão de como que os ônibus vão chegar e a torcida vai chegar foi estudado em parceria com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. Então há hoje realmente já um projeto, né, de como acessar a arena, como os torcedores vão acessar a arena, e essa divisão. Então a gente tem separações, por exemplo, um dia no Atlético Cruzeiro,
que, vamos supor, o Cruzeiro vai chegar lá, não sei se vai chegar com 10 mil torcedores, mas vamos imaginar que possa chegar, né? Desculpa, com 4.600 torcedores, 10% da capacidade. Isso. Então a gente tem uma separação de 200 metros na rua Valfrido Mendes, tem outra separação de 200 metros na rua acima, de forma que as torcidas não se encontrem de forma alguma. A mesma coisa também o transporte público, né? O torcedor do Atlético vai vir pela estação do Eldorado e o torcedor do Cruzeiro vai vir pela BR-040. Isso é fundamental. A própria Rua de Fogo também, ela está completamente isolada, só para o torcedor do Atlético, né? Isso é fundamental para que a gente consiga realmente, num dia de um clássico, por exemplo, né? Às vezes com as emoções um pouco mais alteradas, que a gente não tenha nenhum tipo de sinistro, né? E a participação da tropa de choque da polícia foi essencial. Separação de torcidas. Não tem condição de não fazer com espaço físico. Então hoje a gente tem uma separação física entre as torcidas, que seriam em torno de 880 cadeiras. Isso foi discutido longamente com a polícia, com o Corpo de Bombeiros, para poder ter um entendimento que seria suficiente essa separação. E, finalmente, me fugiu aqui, mas vamos lá. A questão da separação. Finalmente, a questão do evacuação do estádio. Hoje a gente consegue, a gente tem a convicção que se tiver algum sinistro, o estádio vai ser evacuado inteirinho em 8 minutos. 8 minutos. A torcida inteira sai da área. Importante. Ô, Felipe, e é até interessante a gente falar, o Bernardo falou 2 vezes sobre a Rua de Fogo, não passou despercebido, como é que exatamente tudo foi pensado na elaboração, até o espaço propício para a Rua de Fogo, que é uma grande festa que o torcedor atleticano e a torcedora alvinegra fazem na chegada do time ao estádio, até isso foi pensado, né, Felipe? Exatamente, a massa atleticana ela é realmente assim, a razão de ser do clube, né? E nada mais justo do que pensar nos mínimos detalhes na torcida atleticana, que sempre é fanática, sempre comparece em grande número aos estádios e que está assim, super ansiosa, né? Não vê a hora de ter a sua casa, de chamar a Arena MRV do seu lar, né? Agora, eu queria também voltar um pouquinho só na questão dos nossos parceiros, né? Porque eu acho que é muito importante a gente destacar aqueles que abraçam o Atlético realmente, que estão sempre ao lado do clube. Bernardo, eu queria que você falasse sobre a importância, né, da MRV com o Rubens Menin, com o Rafael Menin, do ex-presidente Ricardo Guimarães com o Banco BMG também, da importância desses parceiros para a realização desse projeto. Olha só, eu acho que sem eles a gente não estaria aqui hoje, né, conversando sobre a Arena, né? Você imagina que o terreno foi doado pelo Rubens Menin, né? É um terreno grande, de alto valor, então isso é uma coisa que assim, já é espetacular, né? Do meu ponto de vista, como torcedor, né? Não só como autor do projeto da Arena, mas como torcedor, é uma loucura imaginar um empresário doar um terreno dessa magnitude. E eu sei, né, que o Rubens fez isso por paixão pelo Atlético, né? Ele, como nós todos, é completamente apaixonado pelo Galo, né? Então é uma ação fantástica. Toda a participação, não só do Rubens, Rafael e Ricardo, mas do Dr. Salvador e outras pessoas que engajaram muito também na época do convencimento ao Conselho para poder aprovar, né, a venda de 50% da Diamond Mall e a gente poder viabilizar economicamente a Arena. Então, muita gente bacana trabalhou nesse período também para poder viabilizar. E olha como dedicar os seus tempos, viu? Impressionante. A gente deve ter feito umas 20, 25 apresentações, a gente sempre separava grupos de conselheiros para apresentar, e em todas as oportunidades o Rubens estava, Rafael estava, Ricardo Guimarães, dentre outros também. Então, assim, é muito importante a participação deles, não só na questão financeira, obviamente, mas principalmente na questão de envolver com paixão. Na hora que essas pessoas se envolvem com paixão, a gente começa a perceber que o sonho está deixando de ser sonho. E isso lá atrás, em 2014, 2015, a gente já tinha essa sensação. Então, assim, é fundamental a participação dessas pessoas, e eu digo o seguinte, se não fosse, né, essas pessoas, talvez a gente não teria a nossa casa. Mesmo a questão, por exemplo, de recurso. Como é que nós estamos fazendo hoje para poder desenvolver esse projeto? Tantas equipes desenvolvendo o projeto e tudo, a gente sabendo ainda que o recurso não está liberado, né, o recurso do Diamond Mall. Então, o que está fazendo? A MRV está fazendo um adiantamento de numerário, que seria pelo name rights, para poder custear tudo isso que está fazendo. E, obviamente, está aí a mão de Rubens e Rafael de novo. E assim, não só isso, né? A gente se envolver com essas pessoas, conversar com essas pessoas, além de ser muito bacana, sempre é um aprendizado para a gente, né? Então, o meu prazer é muito grande, sabe, de estar fazendo parte desse time hoje. Bacana, muito importante, informações que o Bernardo Farcas Vogo está trazendo para a gente nessa live. Falamos ao vivo, agora 4 horas e 46 minutos. Estamos no Twitter pelo @Atléticos, também no Facebook, na fanpage do Clube Atlético Mineiro, e em nosso canal no YouTube
TV Galo Web. Torcedor, muita gente participando. Daqui a pouquinho eu vou fazer o registro de quem está mandando um alô no YouTube, no Twitter e também pelo Facebook do Atlético. Mas dando sequência aqui, Bernardo, até para quebrar um pouquinho, né, toda essa formalidade que a gente está tendo de informações, deixa eu saber mais um pouquinho a respeito da sua profissão, da arquitetura em si, e uma pergunta até que eu lhe fiz antes da gente entrar no ar, e que para muitos pode soar um pouco óbvia, né? Mas talvez para outros não seja tão óbvia assim. Mas o que é mais difícil, né? Conceber um estádio de futebol para 46 mil pessoas ou fazer uma casa ali para uma família que está com o sonho de ter a casa própria? Cara, pergunta difícil, hein, Pinel? Nossa Senhora, mas vamos lá. Casa é um projeto sempre muito interessante, né? Porque casa, a gente acaba que se envolve muito com os donos da casa, né? A gente entra muito, a gente costuma até brincar que em um projeto de casa a gente vira psicólogo. Por quê? Porque você tem que realmente pegar a essência, né? Das pessoas, de quem vai morar nessa casa no futuro. E comparar uma casa com um estádio, assim, é até difícil fazer a comparação, porque casa é muito complexo, por isso que você acaba que se envolve demais, né? Com as pessoas. Mas o estádio é muito complexo pela dimensão, pela quantidade de detalhes, né? Não só, vamos dizer, colocação de cada coisa em seu lugar, mas todo o fluxo de pessoas, como é que isso vai andar, né? Como é que a torcida chega, como é que ela entra, como é que ela sai, né? Como é que as pessoas que vão trabalhar na arena, desde a primeira pessoa que se credencia, né, a trabalhar, por exemplo, a questão pessoal de segurança, pessoal de alimento, de bebida, abastecimento de bares, etc, etc. Então, assim, é muito grande, e a complexidade de você entender isso no dia a dia, ela realmente é interessante. Para isso, o que a gente fez? Eu sou um frequentador assíduo, né, de jogos no Independência, no Mineirão. Né, gosto muito, vou praticamente todos os jogos do Galo. Mas mais do que isso, a gente fez algumas visitas que a gente chamou de visitas guiadas. A gente fez isso no Allianz Parque, a gente fez na Arena Corinthians, na Arena do Grêmio também, que significa o quê? Chegamos na arena 5 horas antes do jogo, desde o primeiro funcionário que entrou a gente acompanhou, né, credenciamento de funcionários, tudo. Toda a parte de montagem do evento, depois o próprio jogo e o pós-jogo. Isso a gente fez em 4 ou 5 oportunidades e fizemos também com shows, a mesma coisa. Chegamos 5 horas antes de começar um show, acompanhamos o show e o pós-show também. Isso quer dizer, essa vivência ela é muito importante para a gente poder ter um entendimento. Agora, voltando à sua pergunta, entre uma casa e uma arena, se me oferecesse agora para fazer uma nova arena e uma casa, eu tenho certeza que eu iria querer fazer uma arena. Já me perguntaram, Bernardo, você faria uma arena com o nosso time rival? Eu falei, nunca. Arquitetura é paixão, não é? Como é que eu vou ter paixão como? Tem jeito? Se eu faria uma arena pro Flamengo? Nunca. Como é que tem? Tá certo. Mas tem chance, não tem jeito de fazer, não é de fato? Agora, por exemplo, se chegar um presidente do Cruzeiro e falar que quer fazer a casa dele, também não faço, não. Não tem jeito, cadê a paixão? Né? Não tem paixão, então não tem projeto. Verdade, tá certo. Vamos dizer então que vai ser uma casa aí com 46 mil moradores por jogo, né, Bernardo? Olha, no mínimo, viu? Porque eu vou falar com você, eu quando for, se minhas filhas não forem comigo, elas estão indo comigo junto no coração. Eu acho que são 46 vezes 4, né? Umas 200 mil corações batendo ali. Agora, mata uma curiosidade aqui, Bernardo. Desde o projeto, assim, quantas versões foram feitas? Quantas pessoas trabalharam nesse projeto todo da Arena MRV? Cara, que loucura. Olha, a gente, entre mexidas grandes e pequenas, seguramente mais de 30 versões. Seguramente. Equipe, na Farcas Volga Arquitetura, já passaram por esse projeto de 15 a 18 pessoas, mais ou menos. Agora, equipe multidisciplinar, que aí eu falo, calculista, né, de estrutura, instalações elétricas, hidráulicas, né, o próprio time da Arena lá com o Bruno Pilota, né, pessoal de construção. Hoje deve ser uma equipe aí em torno de 200 pessoas envolvidas nesse projeto, possivelmente. Toda a parte de licenciamento também, acompanhamento de licenciamento da prefeitura, em torno de 200 pessoas. É muita gente. Tá certo. Você acabou se afastando naturalmente. Eu ia pedir para você afastar um pouquinho, Bernardo, justamente para alinhar aí a sua imagem perfeitamente para a galera que está nos acompanhando nas redes sociais e dando sequência aqui até ao nosso bate-papo. Se a gente comparar a Arena MRV a outros estádios brasileiros, a gente talvez possa dizer que é um estádio financeiramente um pouco mais enxuto. Só que isso não significa que vai ser um estádio menos confortável, né? Muito pelo contrário. Um bom projeto de arquitetura é aquele projeto também que se empenha em fazer, né, um projeto que seja viável economicamente.
né? Então, desde o início, a gente buscou fazer um projeto que seja extremamente confortável, mas que não tenha luxo. Né? Não precisamos de luxo na nossa casa, a gente precisa de conforto, a gente precisa de segurança. Né? Então, essa arena ela foi pensada desde os primeiros pontos de sustentabilidade que você possa imaginar, por exemplo, reaproveitamento de água de chuva. A gente tem grandes caixas de captação, né, na arena para reter essa água e não jogar direto na rede. Água de reaproveitamento de água de vaso sanitário, né, para irrigação de planta. Todas as lâmpadas LED, né, que tem que ser. Né? Então, tudo isso foi pensado. A gente sabe até que hoje pode até envolver um pouquinho mais de custo, mas amanhã a operação da arena ela fica mais em conta, né? Ela fica mais barata. Agora, é um projeto que foi pensado nesse sentido. Não vamos ter luxo, mas vamos ter bastante conforto. Né? Hoje, a gente pode dizer que um assento na arena deve estar custando em torno de R$9 mil. Não conheço nenhuma arena, nem no Brasil, nem no mundo, que teve um custo tão baixo por assento. Né? Nós estamos falando aí de números gerais, a obra em torno de 410 milhões, sem fazer o reajuste, né? Que era o valor original dela, chegando em torno de R$8.900 por cadeira. Isso envolveu o quê? Envolveu uma série de estudos também com outras equipes. Então, por exemplo, estrutura metálica, estrutura de pré-moldado de concreto. A gente foi buscando soluções de engenharia junto com a arquitetura para realmente conseguir fazer, talvez, a arena mais, vamos dizer, barata do mundo. Nem, portanto, o fato dela ser barata não vai dizer que não seja boa. Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu acho que vai ser uma das melhores arenas do mundo. Né? Do Brasil, eu não tenho dúvida. Né? A gente pensou, foi tão pensada, assim, tanto em detalhes, né? Cada cantinho da arena ele foi pensado, que a gente realmente acha que vai ser uma das melhores arenas do mundo, sim. Legal demais as informações. Agora, uma curiosidade assim, que todo torcedor tem muito é relacionada aos vestiários, né? Porque ali onde os jogadores aquecem, onde tem uma pré-eleição do treinador, onde a TV Galo, nossa equipe, faz muitas imagens ali de bastidores para poder passar para os torcedores. Quantos vestiários vão ter na arena e como é que vão ser esses vestiários, Bernardo? Olha só, o projeto começou com 4 vestiários. Depois nós fomos estudando e chegamos à conclusão que é muito melhor você ter um vestiário fantástico para o Atlético e ter um segundo vestiário para o adversário, mas também extremamente, né, confortável. Então hoje nós temos 2 vestiários no estádio. O do Atlético ele tem em torno de 560 metros quadrados. E tem algumas particularidades, né? Eu tenho um campo de aquecimento grande, eu tenho uma área de aquecimento, por exemplo, de 30 metros de comprimento que eu posso dar um tiro, né? Um tiro de corrida, por exemplo, para o jogador se aquecer antes do jogo. Eu tenho uma arquibancada de 70 lugares, exclusiva, para acompanhar o aquecimento, né? O aquecimento dos jogadores antes de entrar em campo. Isso possivelmente vai ser uma das ações de marketing também que o Atlético vai fazer amanhã, né, para poder levar sócios torcedores a essa bancada, fazer esse acompanhamento no pré-jogo, né? E tem extremamente conforto. Já o vestiário adversário, ele tem quase 400 metros quadrados, também extremamente confortável. Mas o do Galo foi pensado da seguinte forma: é o vestiário dos nossos jogadores, é o vestiário do Atlético. Então ele foi pensado para dar um extremo conforto aos nossos jogadores, né, e realmente ele servir como um vestiário para o pré-jogo, para essas ações, por exemplo, esportivas e até do ponto de vista de marketing também. Ô Bernardo, o que a Arena MRV vai oferecer aos profissionais de mídia que estão envolvidos na cobertura de um evento, seja esportivo ou artístico, né? Como é que serão as instalações para a imprensa? Você falou há pouco, né, no início até do nosso bate-papo, quando você estava detalhando os pisos, né, os pavimentos da arena, você falou que tinha uma área específica para eles. E eu sei até que nesse aspecto, o Galo foi inovador, porque foram várias reuniões feitas sobre esse tema, né? Olha só, foram várias reuniões, a gente pegou consultoria com a TV Globo, pegamos consultoria também com a TV Bandeirantes, pegamos consultorias com redes de rádio e, obviamente, com a TV Galo, que foi a principal, né, que mais nos ajudou nisso, mas realmente a gente tá entendendo que a gente fez um trabalho muito legal do ponto de vista de mídia, de imprensa. Então a gente tem hoje 52 estações de trabalho, 80 assentos pessoais para as pessoas que levam seu laptop, né, para poder fazer, né, a sua atividade jornalística, 13 cabines de rádio, 3 cabines de TV com estúdios de transmissão anexos, 2 salas de coletiva de imprensa, mais uma área com refeitório no 3º piso também, né, para chegada, para dispersão, para chegada da imprensa, sua preparação antes do jogo. Quer dizer, foi tudo muito bem pensado. Obviamente a imprensa toda tem acesso exclusivo, né? Ela não tem mesmo acesso dos torcedores, isso é importante também.
E tudo isso que eu falei, por exemplo, das cabines de rádio e TV, estão no 9º pavimento. Então, elas estão lá em cima da arena. A gente tem muita questão também das câmeras de TV. São 8 câmeras, inclusive com câmera invertida, que a gente está colocando. É um problema muito grande o posicionamento de câmera hoje dentro dos estados, das arenas que a gente visitou, porque normalmente a pessoa tem que fazer um tablado e faz uma grade em volta, fica uma coisa um pouco estranha. Então, por exemplo, na arquibancada superior, na saída da arquibancada, o que a gente fez? A gente aumentou o túnel. Então, eu tinha um túnel, por exemplo, de 5 metros, eu largou e botou um túnel com 15. Então, as câmeras ficam no meio e as pessoas passam ao lado, E todas as outras plataformas de câmera também, a gente colocou de formas que não atrapalhem o torcedor que está atrás e não tem nenhum risco de algum torcedor também querer passar a mão na frente da câmera e tudo. Então, foi assim, pensado com muito detalhe e, mais uma vez, digo, com consultoria. Tem o que a gente chama também de TV Compound, que é o estacionamento dos caminhões, com os caminhões de transmissão. Então, está previsto também na arena e teve que ser num local, de formas que o satélite ficasse orientado também a norte. Então, tudo isso foi estudado e está colocado dentro da arena, no sentido que a gente possa realmente ter uma forma de trabalho da imprensa com muita comodidade e com muita tranquilidade. Até os cabos para se passar, que a gente, em muitos estados que a gente visitou, era uma confusão de cabo para cá, cabo para lá. A gente colocou os ganchos de uma forma também que você tem uma facilidade enorme de colocá-los e de retirá-los também, e também sem a torcida ter acesso a eles. Então, também criamos os shafts. O que são shafts? São vazios verticais para a passagem desses cabos, aonde só o pessoal autorizado tem acesso também, e, obviamente, todos esses shafts visitáveis. Então, assim, em linha geral, seria isso que a gente propôs para a imprensa. Bom, entendi. E até aproveitando, falando ainda da imprensa, porque eu tenho certeza que muitos colegas estão acompanhando esse nosso bate-papo e todo mundo quer saber, como é que vai ficar essa estrutura para eles. Você falou de números ali no começo, de 80 postos para os profissionais ficarem sentados com seus computadores. Se eu não estiver enganado, isso é um número até superior ao padrão que a gente acompanha em grandes eventos como a Copa do Mundo, não? Olha só, para a Copa do Mundo, a área, principalmente lá no 3º andar, teria que ser um pouco maior. Mas ela está atendendo, sim, a uma Copa do Mundo. Na realidade, a expectativa minha, aí já como torcedor do Atlético, é que nós vamos jogar uma final de Copa do Mundo, quer dizer, final entre times, dentro da Arena MRV, e o Atlético vai ser campeão mundial lá. Porque ela está estruturada para isso. A Arena ela foi inteirinha projetada dentro do padrão FIFA. Então, Comebol, campeonato mundial, ela pode ser feita dentro da nossa arena, sim. Ela foi pensada dentro dessa forma. Até, por exemplo, a questão dos banheiros. Olha que curiosidade. Os banheiros, a gente tem 120% da capacidade para banheiros, e não 100%. Sendo 85% para homens e 35% para mulheres. E por que isso? Exatamente essa folga é pedido pela FIFA. Num dia, por exemplo, de uma final que você vai estar com a casa com 46 mil pessoas lá dentro. A gente também criou o que a gente chama de banheiro família. É uma dificuldade muito grande na arena. Você leva uma criança, por exemplo, você não tem lugar, por exemplo, para trocar uma fralda, alguma coisa, então você tem um banheiro família que você pode estar com a criança. E também mais uma outra particularidade dos banheiros são os banheiros PNEDs, portadores de necessidades especiais. Eles têm, obviamente, o seu banheiro separado, mas ele está junto dos banheiros normais. Então o cara lá está com o seu amigo e tudo, ele não precisa se afastar, eles vão junto para o banheiro. Então tudo isso foi pensado realmente nos mínimos detalhes. Ô Bernardo, eu queria também saber uma questão sobre o projeto de paisagismo, A gente sabe da Mata Verde que existe em volta do estádio. Ali também o torcedor vai ter algum benefício nisso? Talvez um parque, não sei? Olha só, vai ser criado de fato esse parque com 32 mil metros quadrados e o Atlético também adquiriu a Mata dos Morcegos ali do lado, que também vai ser uma outra área de preservação. A área do parque, junto à arena dos 32 mil metros quadrados, não terá acesso a público. Ela tem as nascentes preservadas, ela tem uma vegetação de mata atlântica, então a ideia é que aquilo ali seja realmente um pulmão. Onde já se viu uma arena com um pulmão, com nascente, ao lado do anel? Isso não tem. Então essa área vai ser realmente um pulmão. Ninguém vai ser um pulmão só para a arena, vai ser um pulmão para o bairro também, imagino eu. Agora, já a Mata dos Morcegos, ela está sendo preparada, sim, para que as pessoas possam usufruir. Então vai ter pista de caminhada, lugar para você poder caminhar, contemplar, sentar, observar a natureza, essas coisas todas. Bernardo, qual seria o grande trunfo da Arena MRV? Eu digo assim, aquele plus
que pouca gente sabe sobre o projeto? Alguns detalhes eu sei que acabam não sendo muito divulgados, mas alguma coisa deve ter. Olha só, tem algumas coisas interessantes, vamos lá. Isso eu já comentei algumas vezes, que é a facilidade da montagem de palco, de shows, né? Quando eu comentei, eu tenho uma pista que ela rodeia o campo, tanto internamente quanto externamente. A gente colocou as bocas de quina para a entrada dentro do campo com 10 metros de largura. Por que isso? Eu consigo entrar com uma carreta da rua e essa carreta ela tem uma pista ao lado do campo, e já dentro do campo, mas ao lado dele, aonde eu consigo parar essa carreta no setor norte, onde eu consigo montar o palco. O que eu estou querendo dizer com isso? Você vai montar um show no Mineirão, você deve levar de 3 a 4 dias para montar a estrutura. Quando eu falo palco, é iluminação, gerador, som, etc, etc. Você deve levar 3 a 4 dias para montar, faz o show, 3 a 4 dias para desmontar. O que a gente estudou na Arena MRV é que eu consigo fazer uma montagem em um dia, fazer o show e desmontar no dia seguinte. Isso em termos de ganho de tempo é extraordinário. Por exemplo, eu posso ter um jogo, por exemplo, num sábado e fazer um show no domingo. Ou eu posso ter um jogo no domingo e fazer um evento na segunda-feira. E isso realmente, assim, são pouquíssimas arenas no mundo que têm oportunidade de fazer isso. E isso está intimamente ligado aonde? Na eficiência, né, na operação da arena e principalmente na questão da receita, porque quanto mais rápidos nós formos, mais eventos a gente terá e mais receita o Galo vai ter também. Outro ponto que é interessante, né, que também essa é uma curiosidade que eu acho que eu ainda não comentei. Todos os níveis da arena de torcedores, né, que é o 5º, 6º e o 7º pavimentos, quer dizer, bancada inferior, intermediária e superior, eles têm acesso direto por via pública. Quando eu comentei lá no começo que o terreno tem uma topografia acidentada, então a gente consegue fazer esse acesso direto, o que quando o Corpo de Bombeiro viu, ele ficou muito feliz, porque num sinistro a gente consegue, além das rampas, fazer saída direta no próprio nível. Né? No 7º andar é exatamente pela torcida adversária, no nível inferior pela Valfrido Mendes, do lado da Valfrido Mendes, no nível intermediário, e obviamente no nível inferior na própria esplanada. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, eu posso entrar com um carro em cada nível da arena. Então, vamos imaginar que vai ter um jogo e vai ter uma ação de marketing, por exemplo, de um fabricante de automóveis. Eu posso ter um carro no 7º, um carro no 6º, um carro no 5º, um carro no 4º, no 3º. Isso quer dizer, eu consigo entrar com equipamentos pesados em cada setor. Então, quando eu comentei, por exemplo, vou fazer uma festa no 6º andar, eu não preciso subir por elevador, eu vou acessar direto pelo nível da rua. Eu vou fazer um evento na bancada superior, a mesma coisa. Né? Então, essa logística e essa facilidade de acesso, tanto do ponto de vista de conforto e operacional, ele também pode ser bem interessante do ponto de vista de marketing. E dá uma flexibilidade enorme. Porque qualquer coisa que você pensar, poxa, mas como é que eu vou levar alguma coisa pesada para tal andar? Você consegue fazer. Boa. Ô Bernardo, agora eu vou fazer uma outra pergunta, então, que talvez seja difícil também para você responder, porque você é o pai. Qual que é a parte que você mais gosta, assim, do projeto da Arena? Nossa, essa você pegou pesado. Essa foi difícil. Eu falei que era difícil. Olha só, talvez a questão tecnológica, né? A Arena, ela tem uma tecnologia fantástica, né? Em termos de... Tudo que se pensar em termos de alta tecnologia está lá dentro. E existe um projeto, obviamente, de conectar a arena ao torcedor, né, de ser praticamente online. Por exemplo, um torcedor está na esplanada e está tendo algum conflito, já consegue avisar a segurança direto pelo seu próprio celular. Né? Então, isso é um projeto que a gente está desenvolvendo que pode ser muito interessante. Outras coisas que eu gosto bem, por exemplo, hoje, quando a gente vai na Independência, a gente fica na rua. Acaba que a gente incomoda alguns vizinhos que não estão tão interessados nos jogos. A ideia é que essa parte de alimentação, de tomar sua cerveja, comer um churrasquinho, vai ser feita na esplanada. A esplanada está preparada para esse público. A gente tem banheiros que estão dentro da esplanada, projetados na esplanada, para atender a isto. Então as pessoas podem ficar ali, dentro da esplanada, tomando seu chopp e tudo mais, antes de entrar dentro do anel, antes de entrar dentro da arena, propriamente dita. Isso também é uma coisa que pode trazer receita para o Atlético. A partir do ponto que entrou na esplanada, o Atlético ele pode ter algum tipo de receita, né, com as pessoas que estão vendendo seus artigos, seus produtos, que também é uma coisa interessante. E vejo também, talvez assim, na hora que você pergunta o que eu mais gosto, aí já em termos de projeto de arquitetura, eu gosto muito do visual, né, eu gosto muito do design do projeto, né?
ele é uma arena retangular com as pontas circulares, arredondadas. Né? Eu acho que isso traz um design bem bacana, um design futurístico, né? Mesmo a curva, né, para poder fechar a parte vertical com a cobertura, ela também tem uma curva, ela tem uma inclinação legal, que eu acho que é bem interessante. Então, eu acho que o design dela vai ser bem bacana, talvez uma das coisas que mais me agrade também. Aonde, inclusive, surgiu, como eu comentei no início da live, a inspiração, né, que são as listas da camisa e as listas das faixas penduradas no mineral. Eu vou te falar um negócio, viu, Bernardo? A Arena MRV é tão moderna, mas tão moderna. Você falou aí que foi pensado até o torcedor que faz aquele seu churrasquinho antes, né, para poder entrar no estádio. As obras mal começaram, nem começaram na verdade direito, mas já teve churrasco lá, o torcedor já está fazendo churrasco. A gente vai mostrar até algumas imagens que foram registradas há mais tempo, de torcedores que se reuniram ali à frente do terreno onde será construída a Arena MRV. A galera já está se organizando para fazer o churrasco antes mesmo do estádio estar à disposição. Isso é um modernismo da Arena MRV, desse equipamento, Bernardo. Aqui, você não tem dúvida, nem tapume tinha ainda e o pessoal já estava fazendo churrasco. Isso é galo, né? Isso é ser galo, né? Ser atleticano, né? Eu acho que a paixão é tão grande que o pessoal já está lá. E eu não sei, teve um dia que eu fui lá e passei no churrasquinho, sabe? Tem um cara que muito simpático, é divino. Ele é um segurança e tudo, mas ele acompanhou todas as audiências da prefeitura, ele acompanhou. E ele falou, Bernardo, eu vou ser a primeira pessoa a fazer um churrasquinho lá. É tipo dar uma passadinha lá, né? Filar uma carninha, né? Exatamente. E deixa eu ia fazer uma pergunta, Pinel, só para saber do Bernardo. O que representa para ele, assim? Qual que é o sentimento que ele tem quando ele vê ou que ele sabe que tem torcedor que ia na loja do Galo para poder tirar foto ali ao lado da maquete, do projeto? O que você sente nesse momento, assim, Bernardo? Olha, é um misto de emoção, obviamente, de alegria e, obviamente, de ansiedade, né? Porque a arquitetura é uma coisa interessante. A gente começa rabiscando, né? Lá na Farkas Vogue, a gente, possivelmente, o nosso escritório é um dos escritórios com mais alta tecnologia em termos de arquitetura. A gente trabalha com software chamado ArchiCAD há 26 anos e trabalhamos com BIM. BIM é uma plataforma, né? Uma plataforma que se projeta tudo já em modelo tridimensional, com todos os parâmetros. Né? Então, assim, é bem tecnológico mesmo, e eu desenho à mão. Né? Então, eu comecei os primeiros desenhos da Arena à mão, tenho os desenhos guardados, obviamente. Né? E, então, essa ansiedade que eu comentei, de quando você faz o primeiro desenho para ver a obra pronta, né? Então, talvez é um misto também do que me passa quando eu vi as pessoas tirando foto lá da maquete. Agora, você falou uma coisa legal com relação à loja. Né? A gente tem também uma proposta que seria a visita guiada dentro da nossa arena, né? E é uma visita, obviamente, que é remunerada, isso também traz receita para o Atlético. Né? Então, o torcedor, ele vai fazer a visita, vai visitar todos os setores, né? Ele vai começar pelo museu, adentra na arena e termina na loja. Né? Bem aquele sistema Disney, né? Você sai numa loja, acaba que você compra um souvenir, né? E que acontece. E não sei se, até uma curiosidade, o Barcelona, essa visita técnica com a compra do souvenir no final, deve estar entre as 3 ou 4 maiores fontes de receita do Barcelona hoje. De tão impressionante que é o negócio lá. E a gente quer trazer isso para o Atlético. Então, obviamente, a loja, ela tem acesso interno, mas tem acesso externo. Ela vai estar aberta dentro da esplanada. Né? Mesmo o restaurante, por exemplo, a gente tem um restaurante bacana na arena, né, no sexto pavimento. Ele também vai estar aberto para público, né, no dia a dia. Eu falei em restaurante, é importante a gente falar de cozinhas. Nós temos 4 cozinhas no nível intermediário. Por que no nível intermediário? Imagina uma Copa do Mundo, por exemplo, que tem que levar comida para todos os níveis. E se eu estivesse lá no terceiro, na hora que eu chegasse no sétimo, a comida estaria fria? Né? Então, até isso a gente pensou. Obviamente, os lounges têm mais demanda de cozinha. Né? Então, os lounges estão no sexto pavimento. Né? Então, por isso que as cozinhas estão lá também. Estou comentando alguns detalhes que são importantes. Por exemplo, os próprios lounges mesmo. Como é que a gente está com os lounges? A gente tem 4 lounges na arena. 2 nos cantos, aonde, por exemplo, se eu quiser assistir um jogo sentado numa mesa, tomando um vinho, quer dizer, se for permitido tomar vinho, né, durante o jogo, vamos ver se vai chegar nesse ponto, eu posso estar sentado na mesa, no lounge, assistindo o jogo. Olha que coisa chique. Isso, inclusive, eu vi, foi na arena do... Nossa, gente, me fugiu. É tanto estádio. Oi? É tanto estádio que você visitou para pensar nesse projeto. Coisa. Foi na arena na Itália que eu vi isso. Realmente as pessoas sentadinhas tomando vinho. Eu posso, por exemplo, ter um jogo, acabou o jogo, eu posso montar uma boate. Né, para o pessoal ficar lá curtindo depois do jogo, que é interessante também. Então, assim, tudo é muito detalhe, né? Mas acho que está tudo muito bem pensado.
Ô, Bernardo, até é interessante, né, você ter falado aí desse exemplo. Você falou do Museu do Atlético e até em outra oportunidade, quando a gente esteve aqui com a equipe da comunicação do Atlético, com o Domênico Bering, com o Emerson Maurílio, já estava prevista essa possibilidade do museu, né? É algo que chama muito a atenção da torcida, de ter essa possibilidade de ter um espaço dedicado à história do Atlético. E você mencionou também o exemplo, o Barcelona como exemplo. Eu tive a oportunidade de conhecer, e quem conhece, realmente é uma coisa muito impressionante. Você chega no museu, você passa pelo estádio e termina na loja. É uma fórmula de sucesso até. Não tenha dúvida. Isso foi pensado, sim. O caminhamento é importante. E não simplesmente colocar no papel, né? Você tem que ter um entendimento de como é que as pessoas vão sentir a arena, né? Porque eu acho que é uma experiência, né? Eu acho que o torcedor entrar dentro da sua própria casa, né, cara? Eu acho que, cara, essa experiência, assim, eu fico imaginando o primeiro dia, o primeiro jogo, né? Como é que vai ser essa sensação de você entrar lá dentro, né? É um negócio fantástico. Isso que você falou dos dias, né, de não jogo, de você fomentar essa questão da visita, né, começando com o museu, é importantíssimo. Eu tive várias reuniões com o Maurílio, né, com o Domênico também, né, o Maurílio com o Emerson. O Emerson é craquérrimo na questão de museu, me deu um tanto de dica de como tem que ser feito, né? Então muitos brincaram comigo, quantos mil metros quadrados vai ter um museu? Eu falei, olha, eu estou começando com 2.000, mas vai ter que chegar nos 10.000, porque nós vamos ter tanto troféu, mas tanto troféu lá dentro, que eu já tenho que pensar nas ampliações futuras do nosso museu, não é de fato? Isso é importante a gente pensar nisso, não é? Claro. É verdade. Agora, a gente sabe também, né, Bernardo, que a torcida do Atlético é a razão de ser do clube e que o futuro da torcida do Atlético está nos torcedores mirins, né, nas crianças. E assim, até um detalhe que eu, viajando com a TV Galo, a gente sempre percorre dentro dos estádios e tudo, me chamou a atenção no Allianz Parque do Palmeiras, pelos corredores, assim, sempre diversões, né, joguinhos para as crianças poderem fazer, basquete, arco e flecha. Isso também vai ter um espaço para isso também na Arena MRV, pensando nas crianças também? Vai. A ideia é que a gente chama de espaço lúdico, né, que tem esses espaços lúdicos nos 3 setores, inclusive, né, na bancada inferior, intermediária e superior. É fundamental que tenha isso, que às vezes a criança não se entrete tanto com o jogo, né, mas o pai pode estar ali do lado, olhando a criança, ela brincando, como você mesmo comentou, né, com outro tipo de atividade, mas do lado e com segurança. Então está previsto isso, sim. Isso realmente foi importante você ter lembrado, que isso é um detalhe, pode parecer bem legal, mas é muito importante e é muito legal. É aquilo que a gente fala, é pensar em todas as possibilidades, né? Todas as possibilidades. O Bernardo, ele fez essa questão porque ele também é parte interessada. O Fabinho, meu xará, eu tenho certeza que ele lembrou do Fabinho nessa hora. E claro que eu lembrei. Pais atleticanos. Deixa eu aqui registrar a participação da galera que está acompanhando a live pelo YouTube, mandar um abraço aqui para o Thiago Oliveira, para o Steve, para o Leandro de Paula, para o Henrique, o Thiago Silva, Lloyd, Arnaldo Nonato, Eric Oliveira, Rodrigo Lamari, muita gente mandando mensagem durante a nossa live pelo YouTube. Rodrigo Lamari, eu tinha visto aqui, ó, Dona Alzira Braga, ela está dizendo que está com 77 anos e não passa pela cabeça dela não assistir à inauguração da Arena MRV. E ela quer saber até quando é que vão começar efetivamente as obras, se o Corona deixar, né, o Bernardo? Com certeza. Vamos lá, a ideia é que as obras comecem agora, em abril. Essa é a ideia. Infelizmente, o coronavírus, ele teve que adiar um pouquinho, né? Porque a gente já está com autorização para fazer movimento de terraplanagem, né? Então, a gente já está autorizado a isso. Então, tecnicamente, já poderia começar as obras. Eu acho que, torcendo para que essa questão toda maluca aí desse vírus acabe o mais breve possível, né? Corroborando a ideia, tem que ficar em casa, né? Não vão correr o risco de sair para a rua, de contaminar outras pessoas, para que isso passe rápido. E, obviamente, começa a nossa arena. Previsão de obra entre 24 a 28 meses. Né? Na minha opinião, nós vamos chegar em torno de 26 meses. Então, nós estamos falando, se começar essa obra agora em abril, nós estamos dizendo que em 2022, em julho, agosto, a gente está inaugurando a nossa arena. Olha que coisa doida, hein? Maravilha. É muita emoção, viu? E mais uma questão aqui que está no YouTube, que eu acho até pertinente, interessante, né? O Luciano Cabral, ele está querendo saber se a Arena MRV vai balançar igual ao antigo Mineirão, Bernardo. Infelizmente, não. A gente até gostaria que ela balançasse, sabe? Mas não. Mas, na realidade, como a estrutura é toda em balanço, você tem uma sensação que ela possa balançar. Não igual ao Mineirão, que o Mineirão, realmente, a sensação é muito forte. Né? Mas eu não sei se essa sensação vai ser perceptível. Por quê? Porque o sistema do balanço acaba, né? Igual um prédio alto, né?
Um prédio alto, ele acaba que ele mexe, mas você não consegue perceber que ele está mexendo, que é a questão do efeito do vento. Né? Mas pode ser que a gente tenha essa sensação, sim. Falei do vento, que é uma coisa interessante. Não sei se, talvez pouca gente sabe, esse projeto da Arena MRV, ele fez um estudo que a gente chama túnel de vento, lá em Londres. E foi muito bacana que quando ele foi testado, né, toda a questão de vento dentro da arena, isso foi feito online, né, junto com a equipe lá do Bruno também, que eles conduziram esse trabalho, né, e foi feito online, ao vivo e a cores para a gente assistir. Né, e a arena passou assim, muito bem com relação ao efeito de vento. Né, porque não é nada, né? Nós estamos falando em 9 pavimentos, mas essa arena tem 50 metros de altura. Né, então é como se fosse um prédio aí, uns 13 andares, 13, 14 andares. Né, era bem alta. Então tivemos que passar pelo túnel de vento também. Antes da gente direcionar mais algumas perguntas de torcedores, né, Felipe? Tem mais uma questão aqui para você, Bernardo. Você falou há pouco sobre o fato da arena ser quase totalmente tecnológica, né? Talvez o equipamento mais tecnológico do Brasil, se bobear até da América Latina. E aí eu queria saber como é que isso vai influenciar na prática a experiência que vai ser oferecida para o torcedor e para a torcedora do Galo. Olha só, a ideia é que você possa acessar a arena, inclusive, de forma remota. Né? Então, por exemplo, eu tô em casa, não tive condição de ir no campo, mas de alguma forma eu posso acessar, né? Meu próprio celular. Isso é questão de tecnologia, eu não domino muito bem, não, porque como eu comentei, consegue desenhar a mão, né? Mas assim, a visão que a gente tem que tecnologia é um negócio que não tem fim, né, Pinel? Não tem fim. Então, se você imaginar amanhã que você dentro de casa, você consegue assistir um jogo dentro de uma transmissão, por exemplo, online, né? Por exemplo, da TV Galo ou de alguma outra forma, que isso hoje já é possível fazer, mas mais do que isso, a própria experiência. Né? Você sentir a experiência de estar dentro do campo, então, que seja uma vibração da torcida, alguma coisa do tipo. Olha, eu acho que esse negócio é muito infinito, né? Ele realmente é infinito. O que a gente está buscando, de fato, na questão de tecnologia, é que essa experiência dentro do campo, ela seja única, realmente seja única. Né? Então, tem muito projeto, esse projeto está sendo feito, inclusive, obviamente, com a participação do Atlético, o Sérgio está nos ajudando a pilotar isso aí também, mas eu acho que vem surpresa boa aí pela frente. Bernardo, uma outra curiosidade aqui que eu tenho também, a gente sabe que vai ser inaugurada a Arena MRV, né, nesse período que a gente estava falando aí das obras, e que é um equipamento que vai perdurar, né? Existe um espaço, sei lá, para daqui a 20, 30 anos fazer alguma mudança, exatamente acompanhando essa questão de tecnologia, de como se diz assim, digamos uma reforma para se adequar à tecnologia daqui a 30 anos, 40 anos? Um upgrade? Olha só, essa pergunta é essencial. Tecnologia, na realidade, é quase que anual, né? Se eu compro um equipamento hoje, ele amanhã está obsoleto. Então, como é que a gente está prevendo isso na arena? São termos até engraçados. CAPEX é aquilo que você compra e OPEX é aquilo que você opera. Então, toda a parte de tecnologia da arena vai ser a partir de OPEX. O que é isso? Nós não vamos adquirir os equipamentos. É como se a gente estivesse locando os equipamentos, né, para poder estar trabalhando dentro da arena. E por que isso? Se amanhã ele está obsoleto, essa empresa que a gente está locando, ela vai substituir por um mais atual. Então, a parte de tecnologia, na minha visão, vai ser anual. Já a parte de manutenção da arena, eu acredito que a cada 10 anos ela possa passar, né, para algum tipo de reforma, talvez um pouco maior, né, banheiro, etc, etc. Só que o que ocorre? A gente não tem luxo, como eu comentei. Né? Então, por exemplo, os banheiros, as paredes vão ser de bloco pintado. Então, a manutenção é uma pintura. Né? O que nós vamos fazer é isso, nós vamos colocar uma pintura nela. Então, isso a gente vai ter que ter um tipo de manutenção. Fora isso, por exemplo, pisos. Todos os nossos pisos vão ser de concreto polido. Desde o piso da esplanada, como os pisos das arquibancadas, né? Tudo de concreto polido. Então, o que é a manutenção disso? É limpeza. Né? Inclusive, é muito fácil de limpar a arena, exatamente por isso. Cara, quando eu visitei a arena do Corinthians, é uma coisa tão maluca. Os banheiros, eles têm o revestimento de pastilha de vidro. Custa uma fortuna. Cada pia tem um espelho com um televisor. Eu vi isso também, vestiário. Ela é toda revestida de granito e mármore. Cara, toda revestida de granito e mármore é um negócio de louco. Assim, não dá para entender. No lugar, né, que a gente vai para ver jogo, você fazer um negócio com tanto luxo. A gente fez o contrário. A gente tem muito conforto na nossa arena. As cadeiras são mais confortáveis, os acessos são mais largos, os banheiros são muito confortáveis. Né, os bares, a gente tem 40 bares exatamente para não ter que ter tanto de fila em bar. Isso é o que a gente pensou. Pensou que a experiência do torcedor, ela possa ser extremamente agradável. Então ela não vai pegar fila no banheiro, não vai pegar fila no bar, não vai ter gente dançando na frente dela durante o jogo.
né, tudo isso foi pensado com muito carinho. Eu acho que aí, né, que está talvez o maior, vamos dizer, trunfo da nossa arena está aí. Né, é a experiência do torcedor de poder ir lá e acompanhar os eventos, que não são só os jogos de futebol, né, mas todos os eventos com muito conforto. Vamos então aqui agora para as perguntas do Instagram, @Atlético. Os torcedores enviaram as perguntas para a gente e a gente vai passar para você, Bernardo. O @TPC Ferreira te pergunta: a Arena MRV irá utilizar gás natural em seus equipamentos? Olha, boa pergunta. Olha só, eu não sei, tá? Não sei responder objetivamente, não. O pessoal de instalações possivelmente saberia. O que eu sei é que tem, obviamente, energia elétrica, tem os geradores, que não tem jeito, tem que ter, né? Porque se acaba a luz para você poder manter, né, um jogo de futebol, por exemplo. Mas eu acredito que deva ter sim, tá? Acredito que deva ter. O que a gente está buscando é a maior possibilidade de sustentabilidade possível. Então, todos os parceiros, eu comentei um pouco de elétrica, né? Falei de lâmpada LED, reaproveitamento de água de chuva, caixa de água, caixa de captação de água pluvial, essas coisas todas. Então, tudo aquilo que for sustentável e não tiver risco, ele realmente vai estar dentro da arena. A questão do gás, eu estou na dúvida. Não consigo responder a pergunta objetivamente, não. Porque tem a questão também do risco, né, do gás. Então, eu realmente estou na dúvida. Lugar de grandes públicos, eu não tenho certeza, mas talvez não pode. Certo. Olha só, outra questão que chegou para a gente aqui, Bernardo, do @Mateus Lobato F. Ele quer saber qual será o desenho das cadeiras, né? A parte sem cadeira também terá alguma pintura? Eu acho até que ele está se referindo, de repente, ao que a gente vê, por exemplo, no Maracanã, né? Que existem cadeiras com cores diferentes, que formam uma imagem bem bacana, diferente. A Arena MRV prevê alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente está trabalhando com cadeiras pretas, brancas, cinzas e algumas amarelas. Então, é 1% amarelo, que é a nossa estrela, maravilhosa, né? E aí se divide entre branco, cinza e preto, em proporções mais ou menos iguais. Então a gente fez uma série de desenhos orgânicos, etc, e chegamos dentro de uma possibilidade interessante de colocar um pixograma, que a gente chama. Então é quase que lançar, né? E aí ele se mistura, e aí ele fica misturado entre essas cores, pincelando ali um pouquinho de amarelo da nossa estrela também. Então possivelmente vai ser com um pixograma mesmo, com as 4 cores que eu mencionei. Boa. Agora aqui o Ian, @Ian Bernardes, ele pergunta aqui sobre vai ter setor sem cadeiras, qual vai ser a capacidade, e acho até que o torcedor anterior estava querendo saber se vai ter alguma pintura nessa parte que não tiver cadeira, se é que isso existe. Vamos lá, a ideia é que o setor norte da arquibancada inferior, que é uma coisa importante que eu não mencionei, né, que essa arena ela foi projetada também para o torcedor raiz. Então, aquela pessoa que tem pouco poder aquisitivo, ele vai estar dentro da Arena MRV, porque vai ter ação do Atlético também para isso, para poder levar esse torcedor raiz lá para dentro. Então, a ideia é que a arquibancada norte, ela não tenha cadeiras, exatamente para poder trazer esse público e as torcidas organizadas também. Hoje, a gente está em discussão com o Corpo de Bombeiros, porque a norma de Minas Gerais, né, a norma de Corpo de Bombeiro, não aceita, não admite. Mas nós não fechamos a porta, estamos conversando com o Corpo de Bombeiros para buscar soluções técnicas e que dê a questão da segurança para que aquele setor fique sem cadeiras. Ficando sem cadeiras, existe a possibilidade sim de fazer pintura, e isso também pode até ser um tipo de ação de marketing, né? Então, na minha visão, pode ter uma pintura, pode ser uma pintura artística sim, né, remetendo aí obviamente ao nosso galão da massa, mas também pode ser algum tipo de ação de marketing também. Boa. E eu queria agradecer aqui mais uma vez a todo mundo que participa das nossas transmissões, a galera que está pelo YouTube, a galera que está pelo Facebook. Não dá para a gente fazer todas as perguntas que a massa manda, mas eu posso fazer aqui o registro de algumas pessoas que estão nos acompanhando, como o George Will, o Matheus Januário, o Montovani, o Marcos Vinícius Rodrigues, o Wagner Castellani, o Alisson Felipe, Leandro Vieira. Muita gente também deixando o seu recado pelo Facebook, a Elizabeth Batista, obrigado a todo mundo, João Batista, José Vitalino, Itamar Silva, muita gente mandando pergunta, mas infelizmente a gente não consegue registrar a participação de todos os atleticanos e atleticanas. Mas eu tenho um recado para você que está nos assistindo neste momento. Na Loja do Galo, você encontra produtos oficiais e licenciados pelo Atlético, e são centenas de opções para exaltar o seu amor. Faixas, bonés, kits para churrasco, canecas, camisas de treino, uniforme para criança, camisa de jogo, enfim, vestuário casual, opções não faltam.
Todas as unidades da Loja do Galo estão fechadas neste momento por causa da quarentena, mas é importante a gente lembrar, você pode comprar pela internet através do lojadogalo.com.br. E quem assiste às lives concorre a produtos da Loja do Galo. Nas nossas redes digitais há um link onde você pode se inscrever para participar. Você só se inscreve uma vez, mas essa inscrição permite que você concorra em todos os sorteios que serão realizados durante a quarentena. E a gente pode anunciar agora, né, Felipe, o sorteado deste sábado, esta edição especial, episódio 16 do Galo em Casa. Tá aí, ó, o Felizardo, Marcos Vinícius da Paz. Ele é aqui de Belo Horizonte. Parabéns, Marcos. Em breve, a produção da TV Galo vai entrar em contato contigo para te explicar quais são os procedimentos e o que você ganhou nesse sorteio. E não se esqueçam, tá? A partir de segunda-feira começa uma promoção exclusiva para sócios Galo na Veia. Vamos sortear pacotes de ingressos para você acompanhar todos os jogos do Atlético como mandante no Campeonato Brasileiro. Já está publicado nas nossas redes o link para inscrição e outros detalhes desta promoção. Se você ainda não é sócio, não perca tempo, hein? Associe-se agora mesmo pela internet através do site galonaveia.com.br. Promoção exclusiva para quem é sócio torcedor e em breve, acredito, podemos ter essas promoções também para os sócios da Arena MRV, né, Bernardo? Não tenha dúvida, com certeza, né? Isso vai ser uma loucura. Vai ser bom demais. Isso que é promoção boa. Oi? Isso que é promoção boa. Mas demais, você tá doido. Espetáculo. Vai ser um pacote de ingressos por live que a gente vai sortear para os sócios Galo na Veia. Bernardo, a gente está chegando aqui ao fim da nossa conversa, do nosso bate-papo. Felipe, você tem ainda alguma questão para fazer para o Bernardo? Não, quero agradecer realmente a participação do Bernardo, sem dúvida alguma, muito esclarecedora, né? Tenho certeza que o torcedor atleticano, assim como eu estou aqui agora, muito mais orgulhoso ainda da nossa futura casa, da Arena MRV, com certeza aí um estádio muito confortável, um estádio que vai trazer muitos benefícios para o torcedor, sem perder aquela característica de popularidade, de um time de massa que é o Atlético. Tenho certeza que todos nós vamos nos sentir muito em casa dentro da Arena MRV. Obrigado, Bernardo. Bacana. Teve uma pessoa que fez uma pergunta do gás, não é isso mesmo? Eu já obtive a resposta dela aqui. É gás canalizado da rua, né? Então, assim, eu queria também fazer um agradecimento a toda a equipe da Farcazuca Arquitetura, a equipe da Arena, pilotada aí pelo Klaus Oliveira, que é o coordenador desse projeto, né, junto à equipe toda dele, né, aos meus sócios, a Karina, o Guilherme e o Pedro. O Pedro, inclusive, é palmeirense e já está quase abandonando o Palmeiras para virar atleticano, porque senão ele vai deixar de ser nosso sócio, né, porque já falei com ele, falei bravo com ele. E também eu falei da Karina, que é minha sócia também, minha mulher e minhas filhas, a Carol e a Bárbara, né, que quando eu comecei a criar essa arena, a Karina queria sair comigo à noite para jantar e eu fiquei uns 4 meses desenhando todas as noites. Então eu não saí com ela nem um dia, ficou um pouco brava comigo, mas resolvido o problema, a arena concebida, tá tudo certinho, então agora as coisas estão mais tranquilas. Agradecer a TV Galo, agradecer a todos que estão ouvindo, né, assim, você Pinel, você Felipe, bacana demais participar dessa live, né, obviamente muito feliz com a Arena MRV, né, e estamos aí à disposição, né, para quando precisar, estaremos às ordens. E para não deixar de ser, não posso deixar, né, de falar Galo! Boa, Bernardo. Cara, obrigado de coração e talvez eu esteja falando em nome de toda a nação atleticana, né? Parabéns por ter desenhado a nossa casa de uma forma tão inspiradora e tão bonita como você o fez. Muito obrigado, bacana. Bom demais. É isso. Valeu. Bom, o programa de hoje fica disponível, aliás, Tava começando a me despedir, mas estava esquecendo de despedir do Felipe. Felipe, obrigado, cara. Obrigado por ter participado hoje também com a gente dessa transmissão. Eu sabia que você não ia esquecer de mim, não, Pinel. É claro. Valeu aí pela parceria mais uma vez. Uma semana muito boa de lives e com certeza vem muito mais por aí. Tá certo. Segunda-feira tem outra edição, né? O programa de hoje, lembrando, fica disponível nas redes digitais do Atlético para quem não assistiu ao vivo. E na segunda-feira, 16h, Felipe Ribeiro. Essa live vai ser pesada também, hein, mano? Nossa. Olha aí, quem vai participar com a gente, ó, tá na tela para você, ó. Éder Aleixo, Marcelo Oliveira e Reinaldo. Rapaz, eu já tô ficando ansioso aqui só para chegar segunda-feira para poder participar dessa live, Felipe. Eu tenho certeza que você deve estar na mesma vibe aí.
É bom o torcedor atleticano preparar aí o pacote de dados, reforçar a internet com as operadoras, porque vai estar pesada demais essa live aí. Para carregar vai ser complicado. Ô, Bernardo, já quer deixar uma pergunta para eles aí, rapaz? Quero. Nossa, mas que trio, hein? Que coisa. Rapaz. Olha, a pergunta é pro Éder Aleixo se na Arena MRV ele conseguiria fazer um gol de falta do meio do campo. Boa. Eu acho que pelo fato de ser na Arena ele faria. O Rei, se ele faria 1000 gols na nossa Arena, que eu acho também faria. Né? E o Marcelo, se ele também ia ser um grande artilheiro lá dentro da nossa Arena também. Boa, anotei as perguntas aqui, vou repassá-las aos nossos convidados da próxima segunda-feira. Bernardo, valeu, Felipe, brigadão também. Gente. E é isso, ó, você também torcedor atleticano, você torcedor alvinegra que está nos acompanhando agora pela internet, já pode ir mandando suas perguntas através das nossas redes digitais. Forte abraço a todos e não se esqueçam, hein? Em casa a gente vira o jogo. TV Galo, o canal da massa.